Olá, há alguns anos, creio que 7 ou 8, eu li na internet, não me lembro exatamente onde, que havia uma cartomante que tinha criado um deck de Lenormand, cartomante brasileira, que havia criado um deck de Lenormand, e eu entrei em contato com ela por e-mail e adquiri. Recebi o meu primeiro Esmeralda Lenormand. Veio com uma dedicatória dela na caixa, desejando que estas cartas, iluminassem os meus caminhos e trouxessem alegrias e prosperidade. Opchá, Carla Souza. Hoje em dia eu tenho o prazer de receber sempre da Carla as novidades que ela cria. Essa foi a primeira, um baralho que me acompanha desde então, que eu usei demais nos meus estudos. Realmente dei aulas usando, quando eu dava aulas ainda usava esse baralho, e sempre fiquei encantado porque ele tinha isso que eu sinceramente acho que não tinha outro deck de cartas que tivesse esse tipo de trabalho gráfico, que era o invernizado sobre um detalhe. Por exemplo, aqui na carta do urso, só o urso é invernizada, né? E isso me chamou super atenção, claro, né? Eu sou um aquariano, gosto da novidade. E havia outra coisa que também me atraía muito, que era exatamente esses símbolozinhos aqui, no fundo na parte de baixo, não no fundo, mas na parte de baixo da carta. Não era o número, não era a carta de naipe. Era, por exemplo, a arroba, o símbolo de conversa, de diálogo, o telefone, que eram os recursos mnemônicos, né, os recursos de lembrança, de fazer a memória acordar, né, para te lembrar os significados da carta. Nós estamos falando dos pássaros. Então ela diz as formas, algumas evidentemente, de comunicação. Se você esqueceu o que é pássaro, né, você podia pensar num e-mail, você podia pensar numa conversa, você podia pensar numa conexão por vídeo, né? Uma conversa por vídeo, numa live, você podia pensar num telefonema, né? Você podia pensar em formas de... você, né? Eu, todo mundo, né? Poderíamos pensar em diversas formas de comunicação. E assim todas as cartas, né? Tinham esse tipo de coisa. Do símbolo da carta, que pode ser um ingresso, um bilhete para alguma coisa, a uma carta de verdade ou um documento, né? Tudo estava anotado. Bom, e a Carla continua sempre me surpreendendo. Eu não sei se vocês sabem, isso também não é para ficar fazer não é nenhum, como é que eu vou dizer? Não é nenhuma vantagem, nem enorme desvantagem, mas eu tenho, fui desenvolvendo com o passar dos anos uma deficiência visual. E cartas, por exemplo, como o Lenormand, se tornam muito difíceis, de difícil leitura para mim. Então, fiquei muito surpreso quando agora, recentemente, recebo de presente da Carla o Esmeralda. Mas olha a diferença de tamanho, né? É o tamanho normal de carta de tarô, que costumam ser bem maiores que as cartas de pôquer, né? Olha que beleza isso daqui. Eu acho que todos vocês já conhecem o Lenormand, o Esmeralda Lenormand, né? O Esmeralda Lenormand está no mercado, é um best-seller, vende no exterior, vende no Brasil, é um sucesso, realmente. Então, eu não preciso me alongar explicando cartas ou falando de cartas, mas vou mostrar mais tecnicamente o tamanho desse baralho. Olha isso. E o que acontece com esse baralho?
uma surpresa. Dentro dessa caixa vem dois decks. O tradicional, o esmeralda tradicional, o esmeralda aqui, só que dessa vez num tamanho que a Carla chama de Master Size. Master Size. Tamanho plus size, né? Se fosse roupa. Tamanho Master Size, que para mim é uma maravilha. E eu tenho certeza que para outras pessoas, outros pesquisadores, estudantes, neófitos, amigos, curiosos e mesmo os cartomantes que tenham algo parecido como deficiência visual, né? É muito bom saber que alguém pensa também na gente, né? Alguém pensa na gente. Ah, mas se eu for fazer um tabuleiro grande, né? Alguma coisa assim não vai caber. Cabe, gente. É só ir para uma mesa um pouco maior, né? E quando você está numa situação em que não é possível, leve o seu menor. Esse sem dúvida. Mas esse daqui cabe perfeitamente, né? Vai caber certinho. E ele tem as cartas, né, com as mesmas situações. Vejam, ela não tem o efeito de verniz destacando. Elas não vêm como esse daqui vinha, o menor vinha. Mas ela continua sendo um excelente produto. O tamanho é ótimo, o papel é excelente, a leitura ficou para mim, pelo menos para mim, muito mais visível. Eu consigo ver a uma distância razoável de 30, 40 centímetros, eu consigo ver o símbolo da carta, do número, a carta de naipe que corresponde aqui. Coisa que eu não consigo no menor. Eu tenho que realmente colocar muito próximo de mim, né? Ah, você está fazendo, Alex, você está fazendo um depoimento pessoal. Sim, eu estou fazendo um depoimento pessoal porque eu tenho certeza que quem estuda Lenormand tem já um deck deste tamanho, poker, ou neste tamanho do Esmeralda, né? O Esmeralda é realmente um deck fantástico. E esse daqui já vem, olha, duas cartas para o cavaleiro, duas cartas. Um é um cavaleiro normal, a outra é um cigano cavaleiro, certo? Duas cartas para a carta número 2. Duas imagens, o trevo ou paus e pedras. Como é que você lê? Você lê no sistema tradicional francês, onde nasceu Lenormand, ou você lê nesse sistema que aqui no Brasil costuma se chamar sistema brasileiro ou modo brasileiro, coisa e tal, né? Que vê a carta número 2 como um empecilho, enquanto que no sistema original francês do Lenormand, que nasceu, né, na Europa, na metade do século XIX, você lê como sorte, um golpe de sorte. Não é uma sorte absoluta, mas um golpe de sorte. Ajuda, né? Se aqui é empecilho, aqui é uma ajuda, auxílio, né? Eu vejo como um auxílio, então eu vou optar por essa carta para compor meu deck. E aqui eu vou escolher, deixa eu ver, eu acho que eu vou escolher a carta do cigano para cavaleiro. Aqui. Essa carta, essas daqui eu vou guardando, praticamente eu vou ter, né, uma reposição, se eu quiser, no final. O navio, a casa, também duas imagens. Essa daqui um pouco mais soturna, essa daqui uma imagem diurna da casa. Eu prefiro a casa assim. Eu acho que a casa ela tem essa representação até muito amorosa de família, né? De um lugar que é o seu templo sagrado. Inclusive, essa carta representa a nós mesmos, o nosso interior, né? O que nós somos. Então, opto por essa carta. Árvore. Nuvem.
serpente ou cobra, caixão, buquê. Reparem que ainda tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Vou mostrar nessa daqui. Aqui, ela faz uma referência à época do ano. A carta da foice, por exemplo. Outono. O tempo. Que tempo é esse? O tempo em que as coisas, quando essa carta aparece, ela representa um corte, uma colheita. Mas com que extensão? Quando é que vai acontecer isso? Pode acontecer dentro dos próximos 3 meses. Pode acontecer amanhã ou até daqui a 3 meses. Claro que nada é matemático, né? Mas pode acontecer. Então, é alguma coisa para você pensar. É uma forma que você tem também de usar na predição, certo? Chicote, vassoura. Então, essas informações, como eu mostrei para vocês, são extremamente práticas e muito úteis, tanto para quem está aprendendo, como para quem já sabe. Para quem já sabe, não precisa necessariamente ficar lendo ou vendo, mas você pode ter um insight a partir disso, né? Então, aqui eu tenho a carta da coruja, que eu tenho uma segunda possibilidade. Pássaros, e aqui pássaros como coruja. Eu prefiro a carta dos pássaros, então vou ficar com essa para compor o meu deck. Criança. Aqui. E aqui, a raposa, falsidade, né? Uma lupa, detetive, né? Ou mentira. Aqui eu tenho a carta do urso, das estrelas, da cegonha, do cão, da torre, do jardim, da montanha, do caminho, os ratos, um coração flamejante, anel, nossas parcerias, né? Nossos compromissos, aquilo que a gente dá palavra que vai fazer, por exemplo. O livro, a carta, a figura do cigano e da cigana. A cigana eu tenho uma outra opção aqui. Né? Estão vendo? Eu posso querer usar essa em pé ou essa daqui, mas rodando a saia, eu vou ficar com essa daqui. O lírio, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora e a cruz. Bom, mas eu falei para vocês que vinham 2 decks. E esse daqui? Esse daqui é um deck de um oráculo à parte, que você pode usá-lo completamente como um outro instrumento de leitura, um outro instrumento cartomântico, né? Um outro instrumento oracular, um outro instrumento de predição, um outro instrumento divinatório. Chama-se Oráculo das 13 Ciganas, certo? Também é ilustrado pela Carla Souza. E é muito bacana, muito bonito. E ele tem casais. As cores da carta que separam, tá? Casais. São 13 casais de ciganos. Todos muito bonitos. Que você pode, inclusive, se você preferir um casal desses para ilustrar aqui, para você colocar no seu deck, eles são do mesmo tamanho e você pode usá-los perfeitamente aqui, substituindo esse daqui. Substitua aquele cigano por esse, por exemplo, e a cigana também, né? É uma questão de opção.
recomendo que vocês leiam o manual deste oráculo. Os oráculos são esse tipo de oráculo, que é um oráculo de criação mais própria, não tão divulgado, não tão popularizado, ainda ele não formou aquela egrégora tão grande, tão imensa, que todo mundo pensa igual, todo mundo vê da mesma forma, todo mundo entende da mesma forma. Não, ele ainda está nesse seu processo e que você pode conduzir muito bem. Você pode, como não tem regras fixas para ele, tem sugestões, mas não são regras fixas, você pode utilizá-lo à sua maneira, com total liberdade, né? Desde que você seja honesto no jogo com ele, sem dúvida alguma. E, ao mesmo tempo, desenvolver a coisa mais importante para a gente, que é a intuição. Intuição é a coisa realmente importante. Então, vejam, o Esmeralda Lenormand, nessa versão Master Size, que é criado pela Carla Souza, né? E comercializado pelo falandolenormandês.com.br, né? Ele vem nesta edição, nesse pacote, ele vem com mais um oráculo dentro dele, além das 36 cartas, mais as extras, né? Que eu estou vendo aqui, que são quase cinco cartas extras. Ele vem com mais 14 cartas, 27 cartas que representam esse oráculo das 13 ciganas. Certo? Gente, confiram no site da Carla, nas páginas da Carla, esse produto que é realmente genial. E nem por isso vou abandonar o meu primeirinho aqui, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia.